Você já imaginou morrer de forma tão trágica que seu corpo sequer pudesse ser reconhecido? Já pensou ser apagado da história, não por esquecimento, mas por justiça divina? A mulher de quem vamos falar não é fruto de ficção, nem personagem, de conto de terror. Ela foi real, poderosa, temida e teve o fim mais brutal registrado nas Escrituras. Seu nome é Jezabel. E mesmo que séculos tenham se passado, ele ainda carrega o peso de um legado sombrio. Idolatria, manipulação, sangue. Mas antes de sua queda abismal, houve uma ascensão silenciosa, uma jornada que começa longe de Israel, em terras estrangeiras, sob o perfume de incenso pagão e o som abafado de sacrifícios noturnos. Tudo começa em Sidônia, uma cidade rica e orgulhosa da antiga Fenícia, um dos centros mais influentes do mundo antigo. Era um lugar onde o nome de Deus quase não tinha eco, abafado pelas orações dirigidas a Baal, o Deus das tempestades, da fertilidade, da prosperidade. Lá nasceu Jezabel, filha de Etbaal. Mas Etbaal não era apenas rei, ele era também o sumo sacerdote de Baal. Isso significa que, desde o berço, Jezabel não só ouviu sobre esse Deus, ela viveu para ele. Cresceu entre sacrifícios de sangue, rituais de invocação, gritos de sacerdotes em êxtase e altares cobertos de oferendas. Aquilo não era religião para ela. Era identidade. Era destino. Enquanto outras meninas aprendiam a bordar ou a sonhar, com casamentos arranjados, Jezabel aprendia política, intriga e poder. Observava como seu pai manipulava reis e controlava o povo usando o medo disfarçado de fé. Ela não queria apenas ser rainha, ela queria ser dominante. Suas palavras afiadas se tornaram armas. Seus olhos frios como lâminas não suplicavam, ordenavam. Desde cedo ela aprendeu que a devoção a Baal não era apenas espiritual, mas estratégica. Que ao controlar a fé de um povo, você controla seus corações, suas escolhas, seus reis. Foi com esse espírito que ela aceitou o casamento com Acabe, rei de Israel. Não por amor, mas por conquista. E Israel nem imaginava o que estava prestes a acontecer. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 16:30. E esse abismo se aprofundou quando tomou por mulher a Jezabel e foi servir a Baal e o adorou. 1 Reis 16:31. O que parecia um acordo político, selado por alianças e cerimônias, era na verdade o início de uma infiltração sombria no coração espiritual de uma nação escolhida por Deus. Jezabel não chegou como uma estrangeira humilde. Ela não pediu licença. Ela entrou em Israel com seu séquito, suas joias, seus sacerdotes, seus costumes e seu desprezo absoluto pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os muros de Samaria agora abrigavam uma mulher que sorria com os lábios, mas carregava veneno nos gestos. E o povo, cego por promessas de progresso, não percebeu que o câncer espiritual já havia se instalado no trono. Mas talvez o ponto mais sombrio dessa história seja justamente o que não foi dito em público: o silêncio do povo. Onde estavam os homens e mulheres que serviam ao Senhor? Onde estavam os sacerdotes fiéis? Muitos se calaram, outros foram silenciados. E Jezabel, como uma sombra que se espalha, passou a reinar não apenas ao lado de Acabe, mas acima dele. E então começa a tragédia. Não com gritos ou trovões, mas com pequenos gestos. Uma oferta a Baal aqui, um altar construído ali, um templo erguido com os recursos do povo e um Deus sendo lentamente substituído por um ídolo. Talvez o povo pensasse que estava tudo bem, que poderiam adorar a dois deuses, que Jezabel era apenas uma mulher de outra cultura. Mas por dentro, as estruturas estavam ruindo.
porque a idolatria nunca chega pedindo espaço. Ela chega para tomar tudo. Jezabel não queria coexistência. Ela queria extermínio. Não bastava adorar Baal. Era preciso eliminar o nome do Senhor. E é nesse cenário que vemos se desenhar uma das mais angustiantes histórias da Bíblia. Não por ser apenas cruel, mas por ser real. Por mostrar que o pecado, quando não confrontado, domina. Que o mal, quando tolerado, cresce. Que Jezabel, antes de ser jogada de uma janela, foi celebrada como rainha. E que o coração de um povo pode se perder em silêncio, enquanto a injustiça veste sedas e anda sobre tapetes dourados. Sim, Jezabel um dia foi princesa, mas ela escolheu ser inimiga de Deus. E ninguém enfrenta o Deus Altíssimo sem colher as consequências. O capítulo da sua vida não termina com festas, mas com cães. E o motivo de sua queda começa aqui, na raiz da sua criação. Na fé que abraçou, no coração que endureceu. Porque todo juízo começa com uma escolha. E Jezabel, com toda a sua glória, já estava no caminho da destruição desde o momento em que decidiu olhar para o céu e desafiar o Criador. Havia algo de estranho naquela união. Uma princesa pagã sendo recebida como rainha em um trono consagrado ao Deus de Israel. Um rei chamado para guardar a aliança de Deus, agora de mãos dadas com alguém que jamais pronunciou seu nome com reverência. À primeira vista parecia apenas mais um tratado político entre nações. Mas o céu inteiro sabia. Aquele casamento era uma brecha. E por essa brecha, o inferno inteiro entraria. O rei Acabe não era um homem comum. Era o sucessor de reis que já haviam se afastado do Senhor, mas nenhum como ele. A Escritura não mascara sua culpa. Ao contrário, o denuncia com clareza brutal. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 16:30. E quando tomou Jezabel por mulher, o texto sagrado não hesita. E foi servir a Baal e o adorou. Verso 31. Acabe não resistiu, não discutiu, não defendeu a fé de seus pais. Ele simplesmente se dobrou. O que Jezabel trouxe para Israel foi mais que uma influência feminina. Foi uma estratégia espiritual. Como uma serpente bem treinada, ela se aproximou com sedução, mas o veneno estava nos olhos. Ela não veio apenas para dividir o trono. Ela veio para dominar. E Acabe, com sua alma frágil, abriu mão do governo em troca da ilusão de paz conjugal. O rei segurava a coroa, mas Jezabel movia as peças. As muralhas de Samaria não eram mais bastiões do povo escolhido. Agora, dentro de seus muros, se erguiam templos para Baal, altares para Azerá, colunas dedicadas à fertilidade. O som das flautas fenícias ecoava pelos corredores do palácio. Sacerdotes estrangeiros desfilavam com suas túnicas e encantamentos. E enquanto o povo dormia, Israel trocava o Deus vivo por deuses de pedra. Você consegue imaginar a cena? O povo, acostumado ao culto do Senhor, agora se via envolvido por uma nova estética religiosa. Ouro, danças, sensualidade e promessas de prosperidade rápida. A fé hebraica, austera, santa, baseada em justiça e obediência, parecia para alguns antiquada diante da beleza vibrante dos rituais fenícios. E é aí que o engano se instala. Quando o coração troca o eterno pelo agradável, o verdadeiro pelo conveniente. Mas havia algo mais sombrio por trás disso. Jezabel não queria apenas adoração, ela queria supremacia. Dividir o trono com o Senhor? Jamais. Para ela, Israel tinha espaço apenas para um Deus, e esse Deus era Baal. O culto ao Deus de Abraão era uma afronta, a lei mosaica era um obstáculo, os profetas, inimigos. Jezabel não veio para coexistir, veio para conquistar. E Acabe assistia tudo,
consentia, participava. Quando deveria levantar-se como rei e repreender, ele cedia. Quando deveria rasgar suas vestes diante da idolatria, ele fechava os olhos. O homem que deveria ser coluna do povo tornou-se um boneco nas mãos da mulher que rejeitava tudo o que Deus havia ordenado. Mas talvez o ponto mais doloroso dessa história esteja no povo, porque Jezabel nunca teria conseguido tanto poder se Israel não estivesse vulnerável. A idolatria não começou no palácio. Começou nos corações, corações cansados de obediência, famintos por experiências novas, abertos a conveniências, e ali a tragédia começou, silenciosa, mas inevitável. Jezabel usava roupas finas, caminhava entre colunas de mármore, sorria nos banquetes, mas carregava a arrogância dos que zombam de Deus. Seu trono era de ouro, mas suas mãos estavam sujas de sangue. E ainda assim, ninguém ousava confrontá-la. Acabe, fraco, os sacerdotes silenciosos, o povo dividido. Mas Deus via. Deus não se calava. A profecia ainda não havia sido liberada, mas o céu já estava em movimento. E o trono de Jezabel, por mais sólido que parecesse, já tremia nas fundações. É assim que começa a queda dos grandes, não com gritos, mas com concessões. Não com guerras, mas com casamentos. Um pacto feito sem a bênção de Deus se tornaria a porta de entrada para o juízo que viria depois. Jezabel não era apenas uma rainha. Era uma força espiritual vestida de poder humano. E onde ela pisava, a luz se apagava. O povo não sabia, ainda, mas havia começado uma batalha invisível entre a sedução do falso e a verdade do eterno. E a história, que parecia apenas mais uma crônica de amor e poder, começava a revelar sua verdadeira face. Uma guerra entre o trono de Deus e o trono do homem. No começo, parecia apenas uma mudança religiosa. Um novo templo aqui, um altar ali. Alguns pensaram que aquilo passaria, que Jezabel era só mais uma rainha com ideias próprias. Mas não era. O que ela trouxe para Israel não foi apenas idolatria, foi guerra. Não com espadas ou cercos, mas com algo mais cruel. O silêncio forçado da verdade, o veneno da falsa fé e o sangue dos homens santos. Aos poucos, o que era incômodo virou normal. Altares de Baal se erguiam diante de multidões. Imagens de Azerá eram carregadas com reverência pelas ruas. O nome do Senhor, antes cantado nas sinagogas, agora era murmurado em segredo, como se fosse crime. E não demorou muito para que fosse mesmo. Jezabel não queria resistência. Ela queria extermínio. A perseguição começou nas sombras, mas logo tomou os salões do palácio. Profetas do Senhor eram caçados como criminosos. Muitos foram mortos, outros desapareceram. As vozes que antes denunciavam o pecado do povo, agora juncavam o chão em poças de sangue. Homens que caminhavam com Deus estavam sendo assassinados por uma mulher que se considerava invencível. A Bíblia é clara ao dizer: Jezabel exterminava os profetas do Senhor. 1 Reis 18:4. Essa não era uma rainha comum, era uma tirana espiritual. Enquanto as paredes do palácio brilhavam com ouro e as vestes da rainha reluziam sob o sol, a terra de Israel se tornava um cemitério da verdade. Famílias choravam em silêncio. Crianças perguntavam pelos pais que não voltavam mais. E o povo, o mesmo povo que havia visto o Mar Vermelho se abrir, o maná cair dos céus, o fogo consumir o altar de Elias, agora se calava com medo. Mas nem todos. No meio dessa escuridão, um nome brilha como brasas escondidas entre as cinzas. Obadias, um homem de coragem silenciosa, servo do próprio rei Acabe, mas fiel ao Senhor. Ele arriscou a própria vida para esconder 100 profetas em cavernas, 50 em cada uma, alimentando-os com pão e água. 1 Reis 18:4. Imagine isso.
em pleno reinado de terror, alguém sustentando a chama da fé escondida entre as pedras. Obadias era a prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus preserva seus remanescentes. Mas a verdade é dura. Muitos não sobreviveram. Muitos que um dia pregaram nos portões da cidade, que ensinaram as crianças sobre os feitos do Senhor, foram mortos com a espada. Por quê? Porque ousaram permanecer fiéis, porque não dobraram os joelhos a Baal, porque não silenciaram quando a mentira se sentou no trono. E Jezabel caminhava pelos corredores como se fosse dona do tempo, com o olhar frio de quem sabia que ninguém ousava desafiá-la. Seu vestido arrastava-se pelos mármores do palácio como se limpasse o chão com o sangue dos profetas. Ela não sorria, ela ordenava. Ela não pedia, ela decretava. O rei, um fantoche. O povo, refém. E Deus, silencioso, por enquanto. Há momentos em que o céu se cala, mas esse silêncio não é ausência, é preparação. E enquanto Jezabel espalhava medo e idolatria, enquanto as famílias choravam seus mártires, enquanto o povo se curvava aos deuses estrangeiros, o Deus de Israel preparava sua resposta. A pergunta que ecoa no coração de quem ouve essa história é: por que Deus permitiu tudo isso? Onde está o Senhor quando os justos morrem? E a resposta, por mais difícil que seja de ouvir, é essa: Deus nunca prometeu que seus profetas seriam poupados da dor. Ele prometeu que a justiça não falharia. E cada gota de sangue derramada ali, cada grito abafado nos corredores, cada cova aberta nos campos, tudo estava sendo anotado nos céus. Jezabel achava que havia vencido, que o silêncio dos profetas era o fim da fé, que o medo havia destruído a aliança. Mas Deus não precisa de multidões para agir. Ele levanta um homem, um Elias, um fogo, uma palavra, e tudo muda. O trono de Jezabel parecia inabalável, mas debaixo de seus pés a terra já começava a tremer, porque a justiça divina, embora paciente, nunca falha, e Jezabel estava prestes a descobrir que o Deus que ela desafiava não dorme. O palácio de Samaria brilhava sob o sol, mas sua beleza escondia uma podridão que subia como fumaça diante de Deus. Profetas assassinados, altares de Baal em cada esquina, um povo que já não sabia mais a quem pertencia. Os sacerdotes do Senhor estavam em cavernas, e o silêncio de Javé parecia para muitos abandono. Jezabel dominava, Acabe se curvava, e a idolatria se alastrava como praga. Mas quando o céu parece calado, é aí que Deus está prestes a falar, com mais força. E ele falou com Elias. Não se sabe muito sobre Elias antes de seu chamado. Ele surge nas páginas da Bíblia como um trovão, inesperado, violento, inegável. Vestido com pele de camelo, vindo de Tisbe em Gileade, sem linhagem real, sem posição social, mas com algo que nem reis nem sacerdotes podiam comprar: a presença do Deus vivo. Elias não tinha exércitos, tinha a palavra, e isso bastava. Imagine a cena. O profeta atravessa a terra seca, a poeira subindo com cada passo, os olhos fixos na missão. O caminho até o palácio não era apenas físico, era espiritual. Cada metro percorrido era um confronto com o medo, com a dúvida, com o risco de morte. Ele sabia quem o esperava. Sabia que uma palavra errada poderia significar o fim, mas também sabia que estava ali em nome do Senhor. Ao entrar no palácio, os guardas o encaram, surpresos com a ousadia. Ninguém ousava pisar ali sem ser convocado. Mas Elias não pedia licença. Sua autoridade não vinha de homens, vinha do céu. O incenso de Baal queimava nos altares. As tapeçarias fenícias decoravam os corredores. Tudo ali exalava opulência pagã, mas Elias atravessava aquele ambiente como quem anda sobre carvão, firme, doloroso, necessário. Diante de Acabe não houve saudação, não houve formalidade.
Elias ergueu a voz com a firmeza de quem carrega o juízo divino e declarou: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. O silêncio que se seguiu foi quase sobrenatural. O rei não teve resposta. Jezabel, ao saber, sentiu o sangue ferver. Quem era aquele homem para desafiar seus deuses? Para dizer que Baal, o deus das chuvas, estava impotente? Elias, com poucas palavras, rasgou o véu da idolatria e mostrou sua fragilidade. Mas ele não ficou para ver a reação. Se virou e saiu. Deixou para trás um palácio em choque e uma profecia no ar como uma espada suspensa. A seca começou dias depois. Primeiro, o orvalho desapareceu das manhãs. Depois, o calor tomou conta dos campos. Os rios secaram, os animais definharam, o verde se tornou pó e o céu permaneceu azul, intocável, mudo. O povo começou a se perguntar: onde está Baal? Por que ele não responde? Meses se tornaram anos, 3 anos e meio, e não caiu uma gota. Jezabel redobrou os sacrifícios, os cânticos, as danças, mas tudo o que recebia era silêncio. A cada oração a Baal que não era respondida, a cada altar que não fazia chover, o nome de Elias crescia. Ele havia falado e o céu o ouviu. Mas Jezabel não se quebrava. Pelo contrário, como uma fera encurralada, ela se tornava mais cruel. E a ausência de chuva era vista não como castigo divino, mas como afronta pessoal. Ela não queria reconhecer a soberania do Deus de Elias. Queria destruir o profeta. E assim, ele se tornou o homem mais procurado de Israel. Um símbolo de resistência espiritual, mas também de ameaça ao reinado pagão. Elias não era amado. Era temido, ele não era bem-vindo, era necessário, porque em tempos de trevas Deus não envia conforto, envia confronto. E a presença de Elias era o lembrete de que Deus ainda reinava, ainda via, ainda falava. Talvez você olhe para Elias e pense que ele era de outro mundo, de outra força, de outra fibra. Mas Tiago 5,17 nos lembra: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele também teve medo, também teve dúvidas, mas escolheu obedecer. Escolheu se levantar quando todos se curvavam. Escolheu falar quando todos se calavam. E é essa escolha que muda a história. Porque enquanto Jezabel se banhava em sua arrogância, Elias caminhava com o juízo de Deus. E o embate entre os dois ainda estava longe de terminar. O fogo estava por vir, mas, por enquanto, bastava um silêncio de 3 anos e meio. Um céu fechado para mostrar quem realmente mandava sobre as nuvens. Havia chegado a hora. O céu continuava fechado, o povo continuava faminto, e os campos continuavam secos como os ossos de uma nação que esqueceu seu Deus. 3 anos e meio de silêncio divino. O cheiro da idolatria ainda impregnava os altares de Baal. Mas agora havia algo diferente no ar. Inquietação. O povo murmurava, os sacerdotes tremiam e Jezabel ainda se mantinha firme, mas seus olhos começavam a revelar algo novo, pavor disfarçado de desprezo. Foi nesse clima de tensão que Elias reapareceu. O homem que havia desafiado o céu e fechado as nuvens, agora andava novamente pelas trilhas rachadas de Israel. Mas desta vez, não para anunciar seca, e sim fogo. Um confronto estava marcado, não um duelo de espadas, mas de fé. Não entre exércitos, mas entre deuses. No alto do Monte Carmelo, diante do povo, Elias convocou o impossível. Um desafio que queimaria até o último vestígio de dúvida. Reuniu-se ali uma multidão, o povo sedento por resposta. 450 profetas de Baal, vestidos com seus trajes cerimoniais. E Elias sozinho,
um homem contra uma multidão, um altar contra o sistema, uma oração contra o barulho da idolatria. Mas naquele lugar, quem parecia minoria carregava consigo a autoridade do céu. Elias olhou para o povo e fez a pergunta que ainda hoje atravessa os séculos. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. 1 Reis 18, 21. Mas o povo não respondeu palavra alguma. O silêncio era ensurdecedor. Um silêncio que expunha a alma indecisa de uma nação que queria os benefícios de Deus e o prazer dos ídolos. O desafio foi lançado. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não colocaria fogo. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro. Era simples, impossível de manipular. Os profetas de Baal começaram. Desde cedo até o meio-dia, gritaram, dançaram, se feriram com lâminas, o altar encharcado de suor, sangue e desespero. Mas o céu permaneceu mudo. Elias observava. E num momento de ironia divina, disse: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. 1 Reis 18, 27. A multidão começava a perceber aquele poder que lhes venderam não existia. E então chegou a vez de Elias. O sol estava alto, o cansaço no rosto das pessoas era visível, mas o clima espiritual havia mudado. O profeta reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, como quem restaura a memória de um povo esquecido. Colocou a lenha, o novilho, e fez algo impensável. Ordenou que encharcassem o sacrifício com água. Não uma vez, 3 vezes, até que um pequeno riacho se formasse ao redor do altar. Ele não estava buscando um fogo qualquer. Ele queria o fogo de Deus, um que não pudesse ser explicado nem contestado. Então Elias orou, não gritou, não dançou, não se cortou, apenas orou com fé. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. 1 Reis 18, 36. E no instante seguinte, o impossível aconteceu. Fogo caiu do céu, mas não um fogo comum. Ele consumiu tudo, o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água que estava na valeta ao redor. A multidão caiu com o rosto em terra. Não havia mais dúvida, nem argumento, nem idolatria que resistisse ao que acabara de acontecer. E como um coro uníssono, o povo gritou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Naquele instante, Jezabel não estava presente, mas seu reinado tremeu. O domínio que parecia eterno começou a ruir com uma única oração. Porque quando Deus se manifesta, os tronos humanos balançam e os ídolos são reduzidos a cinzas. Aquele dia no Monte Carmelo não foi apenas uma vitória de Elias. Foi a exposição definitiva da mentira. Um raio de luz que atravessou a escuridão, que Jezabel espalhou. Uma resposta clara para uma nação dividida. Deus ainda estava no controle. Ele não estava morto. Apenas aguardava o momento certo para falar com fogo. Mas o que parecia um fim era apenas o começo, porque Jezabel, ao ouvir o que havia acontecido, não se quebrantou. Ela se enfureceu, jurou matar Elias. E o profeta, mesmo depois de ver o céu descer, fugiu com medo, porque o mal, mesmo derrotado, não se entrega facilmente. E Jezabel ainda era uma rainha, sedenta de vingança. Nem todo mal acontece sob os olhos de multidões. Às vezes, ele se esconde nos detalhes, nos bastidores de um palácio, nos corredores onde o poder sussurra ao ouvido e transforma desejo em sentença. O que aconteceu com Nabote não foi um acidente, não foi uma falha política, foi um crime espiritual, um assassinato sagrado.
a história de um homem simples esmagado pela ganância de um rei fraco e pela fúria calculada de uma rainha implacável. Nabote era apenas um homem, um israelita comum, temente a Deus, e possuía algo que para ele não era apenas propriedade, era herança. Sua vinha, próxima ao palácio do rei Acabe, havia passado de geração em geração. Era terra abençoada, memória de seus pais, símbolo da fidelidade de Deus com sua linhagem. Quando Acabe se aproximou com uma proposta de compra, Nabote recusou com firmeza e reverência. Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. 1 Reis 21:3. Ele não podia vender, nem por ouro, nem por status, nem por comodidade. Mas para Acabe, acostumado a ter tudo o que queria, aquela resposta foi uma afronta. Voltou ao palácio abatido, como uma criança que não consegue o brinquedo desejado. Não falou, não comeu, se trancou. E foi assim que Jezabel o encontrou, derrotado, envergonhado, encolhido no orgulho ferido de um rei que nunca aprendeu a ser homem. O que se segue é de arrepiar a alma. Jezabel o confronta, mas não para consolar. Ela zomba de sua fraqueza, questiona sua autoridade e então assume o controle. Com frieza, pega papel e tinta, escreve cartas em nome do rei, seladas com seu selo real, convoca homens corruptos, organiza um julgamento falso, manda que acusem Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei, 2 crimes que pela lei exigiam morte por apedrejamento. E assim foi feito. Nabote foi arrastado, acusado, condenado e executado, por nada, por uma vinha, por um capricho, por estar no lugar errado, diante da pessoa errada, com o coração certo. O sangue dele caiu sobre o solo como uma maldição, tingindo a terra que um dia fora herança em vergonha e injustiça. E Jezabel, com um sorriso satisfeito, presenteia Acabe com a vinha, como quem oferece um mimo, como se tivesse vencido mais uma disputa palaciana. Mas o céu havia visto. O sangue clamava do chão como o de Abel. E Deus respondeu. Foi nesse momento que Elias retornou à cena, chamado novamente por Deus, com uma nova palavra, mais cortante do que antes, mais terrível do que qualquer seca. O profeta encontra Acabe na vinha de Nabote, e ali, debaixo do mesmo sol que havia queimado os campos secos, o juízo é declarado. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, ali lamberão o teu sangue, sim, o teu mesmo. 1 Reis 21:19. E quanto a Jezabel, Elias não poupa palavras. Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. 1 Reis 21:23. A morte de Nabote marcou uma virada profética. Já não se tratava apenas de idolatria ou sacrifícios a deuses estrangeiros. Agora havia sangue inocente no altar do reino. Agora o juízo de Deus era inevitável. Elias não estava mais pedindo arrependimento. Ele estava anunciando sentença. Mas o mais impactante dessa história não é apenas a maldade de Jezabel. É o silêncio de Acabe. Ele não protestou, não impediu, não chorou por Nabote, apenas aceitou. E assim mostrou-se cúmplice de tudo. O rei que deveria proteger seu povo tornou-se parte da engrenagem que o destruiu. E isso nos ensina algo profundo. Quando o justo se cala, o ímpio prospera. Quando quem tem voz se omite, o mal avança. Jezabel escreveu a carta, mas foi o selo de Acabe que autorizou a tragédia. O sangue de Nabote grita ainda hoje. Ele grita por cada injustiça cometida em silêncio, por cada inocente oprimido por sistemas corruptos, por cada verdade que foi esmagada por mãos sujas e corações endurecidos, mas também grita por justiça. E o Deus que viu a vinha de Nabote ser manchada de vermelho prometeu algo que jamais falharia. A recompensa virá. E com ela, o fim daqueles que pensam que estão acima do Altíssimo. O corpo de Nabote caiu naquela terra, mas o trono de Jezabel começou a cair com ele. O tempo passou. O sangue secou na vinha de Nabote.
O povo se acostumou com a ausência de justiça, como se Deus tivesse esquecido. Jezabel continuava reinando, agora por meio dos filhos que herdaram o trono após a morte de Acabe. O ciclo parecia imbatível. O mal havia se estabelecido como estrutura. Os muros de Samaria, ainda imponentes, escondiam uma podridão espiritual que se alastrava como mofo pelas almas. Mas o juízo de Deus nunca falha. Ele pode demorar, mas não falha. A profecia havia sido lançada anos antes, e ela pairava como uma sombra sobre Jezabel. Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Palavras que pareciam esquecidas por todos, menos por Deus. Foi então que surgiu Jeú, um comandante militar, ousado, destemido, ungido pelo próprio Eliseu, o sucessor de Elias, para executar a justiça de Deus. Jeú não veio para negociar, não veio para conversar. Ele veio como espada, como vento cortante, como o braço estendido do Altíssimo. E quando Jeú marchou com seus carros em direção ao palácio, não houve diplomacia, apenas poeira levantada e passos que anunciavam o fim. Jezabel soube, ela sempre soube. Talvez uma mulher como ela, tão fria e estratégica, tenha sentido no espírito que seu fim estava próximo. Mas como uma atriz que não abandona o palco, ela resolveu encenar sua última cena. E foi assim que se apresentou. Maquiada, os olhos pintados, o cabelo arrumado, como uma rainha que não teme a morte, mas a enfrenta com ironia. Ela se posicionou na janela, acima dos portões, como quem olha de cima para o exército que veio executar o juízo de Deus. E com desdém provocou: tudo em paz, Zimri, assassino de seu senhor. Segundo Reis 9:31. Zimri havia sido um antigo comandante que matou o rei anterior. Ela queria ferir Jeú com palavras, acusá-lo de traição. Mas o tempo das palavras havia acabado. Jeú nem discutiu, não se impressionou com a maquiagem, nem com a linhagem real. Ele apenas ergueu os olhos e perguntou: quem está comigo? E então aconteceu o impensável. Os eunucos, os servos pessoais de Jezabel, homens que a serviam, que a temiam, olharam para Jeú, depois para ela, e pela primeira vez não obedeceram. A autoridade de Jezabel se desfez num instante. O medo que ela inspirava se quebrou como vidro. O império de manipulação desmoronou com um único gesto. Lançai-a abaixo, ordenou Jeú, e eles lançaram. O corpo de Jezabel despencou da janela como um peso morto. Caiu com violência. O impacto fez seu sangue salpicar as paredes e os cascos dos cavalos. Jeú passou por cima com sua carruagem, como se ela fosse apenas poeira no caminho. A mulher que um dia desafiou profetas, mandou matar justos e achava que podia rir na cara de Deus. Agora jazia aos pés do muro, sem glória, sem honra, sem sepultura. E enquanto Jeú entrava no palácio, comeu e bebeu, como se nada fosse. Como se aquilo fosse apenas mais uma limpeza necessária. Mas ao lembrar da profecia, ordenou: ide, vede aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. 2 Reis 9:34. Mesmo em sua fúria, havia um resquício de respeito à linhagem. Mas quando os soldados saíram para recolher o corpo, já era tarde. Eles não encontraram um cadáver, apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. O restante havia sido devorado por cães, ali mesmo, junto ao muro de Jezreel. Exatamente como Elias havia profetizado. Exatamente como Deus havia dito. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E ninguém poderá dizer: aqui jaz Jezabel. Segundo Reis 9:36-37. Nenhum túmulo, nenhum monumento, nenhum lamento, apenas ossos espalhados, fragmentos de orgulho, restos de uma mulher que ousou se levantar contra o Deus eterno. Essa é a justiça do céu, silenciosa por um tempo, mas infalível.
Jezabel morreu como viveu, em desafio. Mas diante de Deus, nem o mais alto dos tronos permanece de pé, nem o mais maquiado dos rostos esconde o coração podre, e nem a mulher mais poderosa da história escapa da mão de um Deus que não se deixa escarnecer. Os ossos de Jezabel desapareceram na poeira de Jezreel, devorados por cães, esquecidos por reis, ignorados pela história. Nenhum monumento se ergueu, nenhuma prece foi feita por ela, nada restou, nem mesmo um corpo, apenas o eco da justiça, de Deus atravessando os séculos como um trovão abafado. Ninguém zomba do Senhor impunemente, mas por que essa história foi registrada? Porque Deus fez questão de que o fim de Jezabel fosse tão específico, tão gráfico, tão humilhante, porque Jezabel não é apenas uma mulher, ela é um símbolo, um espírito, um padrão que ainda hoje se repete. Sua história não termina em 2 Reis. Ela reaparece em Apocalipse, quando Jesus adverte a igreja de Tiatira: "Tenho contra ti que toleras Jezabel, que se diz profetiza, para ensinar e seduzir os meus servos a se prostituírem e comerem dos sacrifícios da idolatria." Apocalipse 2:20. Jezabel representa rebeldia maquiada de autoridade, manipulação disfarçada de carisma, idolatria envolta em rituais elegantes. E sua influência ainda persegue igrejas, famílias e corações. Hoje, ela não usa coroas, mas plataformas. Não escreve cartas seladas, mas comanda com palavras sedutoras, ideologias disfarçadas e a promessa de que podemos seguir a Deus e aos ídolos ao mesmo tempo. Mas o fim continua o mesmo. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Jezabel resistiu até o fim. Preferiu morrer se maquiando do que se humilhar em arrependimento. Preferiu encarar o juízo com desprezo do que cair de joelhos e clamar por misericórdia. E sua destruição foi completa, irreversível, definitiva. O legado de Jezabel não é apenas o de uma mulher má, mas o de um coração que rejeita a correção. De uma alma que se alimenta de controle, que vive para dominar, que não aceita ser confrontada. E a Bíblia nos mostra que esse caminho termina em morte. Mas há outro caminho. O mesmo Deus que executou juízo sobre Jezabel estende graça a quem se arrepende. O mesmo fogo que caiu sobre o Monte Carmelo também acende o coração dos quebrantados. A história de Jezabel nos lembra do que Deus pode fazer contra o mal, mas também nos convida a escolher não sermos como ela. Porque todo dia, cada um de nós tem uma decisão: seguir a Deus com inteireza de coração, ou viver cocheando entre dois pensamentos. Se há algo dentro de você que ainda hesita, que ainda brinca com o pecado, que ainda tolera o que deveria renunciar, esta é a hora. O tempo da decisão é agora. A Bíblia não conta essa história para te entreter. Ela conta para te acordar, para te mostrar que o juízo pode tardar, mas ele vem, e vem com precisão. Mas para os que se quebrantam, há perdão. Para os que confessam, há restauração. E para os que se voltam para Deus de todo o coração, há vida. Essa história falou com você? Escreva nos comentários: o Senhor é Deus. Isso nos mostra que você ficou até o fim e entendeu a profundidade dessa verdade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue com a gente nessa jornada por histórias reais, profundas e transformadoras da Palavra de Deus. E agora, assista aos 2 vídeos recomendados na tela, com mensagens que vão fortalecer ainda mais sua fé e sua caminhada com Cristo. Que você nunca se esqueça: Deus não se deixa escarnecer, mas também não rejeita um coração quebrantado.